Começa a trabalhar com pão, tu consegue identificar. Porque tu termina de fazer, tu vai provar, né? Tu vai degustar aquele pão. Então, tu começa a sentir o cheiro dos ingredientes. Eu vou fazer um pão. Então, talvez não identifique o gosto do fermento, porque tu nunca provou e tu nunca trabalhou com fermento. Entendeu? Uma massa crua. Não sei se tu já teve a oportunidade de provar uma massa crua. E eu sempre falo para meus alunos, provem a massa. Provem a massa, assim, pouquinho mesmo, porque às vezes até esse teu hábito de levemente provar te impede de ter o erro de esquecer o sal, entendeu? Que aí dá pra te recuperar naquele momento, a quantidade de açúcar, enfim, o sabor, naquele momento dá pra te consertar. Mas aí tu já começa a ficar com aquele sabor, porque o fermento ali, ele tá ainda como se ele tá tudo cru, né? Então tu sente. Então quando tu come um pão que tu sente o gosto do fermento, é porque tu tem na tua memória o que é o sabor do fermento, porque tu já provou ele cru. Então se tu não teve uma fermentação adequada, consequentemente tu vai ter o gosto do fermento. Eu não sei se tu estudou na microbiologia, vocês devem ter estudado. O desenvolvimento dos micro-organismos, ele segue um gráfico de crescimento, né? Ele tem uma fase de adaptação, onde ele, por exemplo, quando eu coloco o fermento na massa, ele tem a fase de adaptação. Ele vai perceber que a temperatura está ideal, que a quantidade de alimentos para ele está boa e que a sensação ambiente também está favorável. Então, é a fase de adaptação. Nessa fase de adaptação, o que vai acontecer com esse micro-organismo? Quando ele percebe essas condições ambientais, ele vai começar a se multiplicar. Uma bactéria, por exemplo, um micro-organismo, ele não tem o seu DNA? Tem. Então, nessa fase de adaptação, você vai ter a duplicação do DNA desse micro-organismo, para ele poder se dividir, porque a célula se divide em duas, né? É a mitose. Para ocorrer isso, tu tens que ter a multiplicação do DNA, as reações enzimáticas, justamente para esse processo acontecer. Essa é a fase inicial. Depois vem a fase de crescimento, que é quando a massa do pão começa a crescer. Quando os micro-organismos começam a se multiplicar, eles começam a crescer. Depois a fase estacionária, que é quando ele já chega no nível assim, de micro-organismo e de alimento, começa a se ficar meio que equivalente, né? E depois a fase de declínio. Na panificação, a gente trabalha só até a fase estacionária desse micro-organismo. Fase estacionária já até a fase exponencial, que é a fase de crescimento. E quando essa fase exponencial é muito curta, por exemplo, eu não tenho o desenvolvimento ideal desse micro-organismo, aí tu tem o gosto de fermento, né? Uma massa não desenvolvida, o pão fica meio solado justamente por isso. E quando é que o meu pão senta? Quando é que o meu pão ele fica com gosto de fica com gosto ácido? Quando na fase exponencial, ela já entra na fase estacionária. Ele já entra numa fase onde a quantidade de produtos que esse micro-organismo está formando é muito grande. Aí tu tem esse gosto, é como se fosse um gosto de vinagre. Porque da fermentação alcoólica, por exemplo, teu vinho ele não se transforma em vinagre se tu deixar ele exposto. A fermentação do pão é uma fermentação alcoólica. E se tu deixar ela acontecer excessivamente, tu pode ter a formação desses ácidos acéticos. Por isso que o pão fica com gosto ácido. A massa fica ácida, entendeu? Porque a fermentação foi excessiva. Aí quando tem essa fermentação muito grande, aí tu também perde água. Aí o pão fica seco, esfarelado. Ele deixa o pão dele crescer, porque ele acha que vai ter volume, os clientes vão gostar. Só que aí ele perde a qualidade. O pão vai ter volume, ele fica com miolo oco. Oco? Fica assim, o miolo do pão não tem massa, fica todo cascudo, entendeu? Quando tu vai cortar o pão, ele se desfaz todinho. É excesso de fermentação. Tu tava me filmando?